Para saber quando vocês estiverem falando com a minha figura ilustre, não tão ilustre assim. Vou botar minha câmera aqui no centro para eu não ficar olhando para o nada. Pronto. Filhotes, dando continuidade ao passeio parasitológico, ao nosso passeio parasitológico, não é aqui, Adriano. É um pouquinho mais para riba. Aliás, é um pouquinho mais para baixo. Meu amigo, funcione. Obrigado. Aff. Giardias, a gente já discutiu de Giardias e eu não vi, deixa eu olhar aqui na lista de novo de vocês. Já, Giardias já foi. Então a gente está depois da Giardias e falta só alguma coisa aqui dentro de ciliados e malária, né? Então vamos lá. Do ponto de vista apenas de registro, que fique muito claro, vale a pena discutir um pouquinho com vocês a balantidiose, só que a gente não precisa entrar no mérito clínico com tanto detalhe, porque é uma doença meio que irrelevante. Gente, me dá um minuto, deixa eu trocar a camisa que agora fez um calor danado, tava um friozinho gostoso. Não, vai assim mesmo, bora, no sofrimento. Não é uma doença referente para a prova de vocês, mas vale a pena saber dela como uma representação parasitológica de poucos casos de parasitismo associados a flagelados, tá? Os flagelados, eles não costumam ser exatamente um problema do ponto de vista epidemiológico, porém, eles são muito comuns. E tratando-se de paramécium em si, os paramécios são bem suaves nesse sentido. Eles não costumam causar problemas do ponto de vista parasitológico. E por isso nós estamos falando dele aqui de uma forma muito rápida. A balantidiose, ela está atrelada, fofinhos e fofinhas, a um comportamento de hipercarga. Como assim? Alguns paramécios, eles vivem no nosso bucho sem fazer mal algum. Mas quando a gente tem uma certa supressão imunológica ou a carga parasitária está muito elevada, eles começam a se comportar por parasitismo. Então eu tenho essencialmente um parasita de oportunidade. Ele não é exatamente um parasita, mas termina que sem querer se comportando em grande intensidade com um grande número de coleguinhas do lado dele. Sem ninguém que controle essa população, ele termina causando problemas semelhantes ao que seria, então, um protozoário especializado na prática parasita. Tá? E os sintomas do paramécium, né, da balantidiose, ela está intimamente associada ao sistema gastroentérico, de forma muito parecida com o que acontece na giardíase. Então, eu tenho uma condição contaminante intestinal que vai gerar um quadro infecto-inflamatório na mucosa intestinal, gerando uma situação de disenteria e os sintomas clássicos da disenteria, que é essencialmente a diarreia, cólica, inflamações de mucosa intestinal, problemas intestinais de absorção nutritiva e água, toda uma conjuntura de, literalmente, uma disfunção do intestino, certo? Isso é o que danado vem a ser, então, a balantidiose, certo? Esse é um primeiro ponto muito importante a ser discutido. E a gente entra aqui nos sarcodíneos para discutir com vocês uma outra realidade gastroentérica muito comum,
muito comum, associada a uma conjuntura de alimentos e água contaminada, que é a amebise. Gente, a amebise, de forma bem geral e até grosseira, nada mais é de que um quadro de infecção intestinal, semelhante ao que a gente já tinha visto em outras oportunidades, como no cólera, como na shigelose, como na própria giardíase, por assim uma coisinha menos quente, como na própria giardíase. E dentro dessa esfera, não há muita coisa nova a gente esperar aqui. No entanto, eu preciso fazer menção à importância epidemiológica dessa moça aqui, ó. A importância epidemiológica dessa moça aqui, ó. A entameba histolítica. A entameba histolítica é uma ameba, né? É um risopódio que apresenta um comportamento parasitário muito agressivo quando situações favoráveis. Ou seja, do ponto de vista parasitário, essa moça é muito boa no que faz. É um parasita de ciclo parasitário monoxênico e normalmente as infestações são causadas por condições de retroalimentação, contato oral fecal, tá? Contato oral fecal. A gente tem ali uma situação em que o indivíduo com a mão suja leva a mão à boca, manipula um alimento, manipula a água de consumo, tá? E você vai levar os cistos, né? Os cistos do protozoário de volta ao seu tubo digestório, ou, pela primeira vez, chegando ao seu tubo digestório. Dentro dessas circunstâncias, o quadro parasitário ele começa a ser muito mais íntimo e típico em duas situações. Quando nós falamos em pessoas cuja condição sanitária da cidade, do vilarejo, de casa mesmo, são ruins, são precárias, e crianças, que naturalmente têm esse hábito de levar tudo à boca. Por isso que é importante ter um pouco de cuidado. Uma outra coisa também é que, falando em ameba, essa moça aqui, ela tem um comportamento histolítico. Isso quer dizer o quê? Que vai haver lesão de tecido. Em dadas situações, filhotes, olha que coisa bonita. Essas moças, elas estarão aqui, ó, no intestino, e irão se trofozoitar, virar uma outra fase morfológica, perfurar o tecido e cair no sangue. Cairá primeiramente no sistema porto-hepático, atingindo o fígado e lesionando o fígado. E pelo sistema porto-hepático, por via sanguínea ascendente, eu posso chegar no pulmão. Ou, o que é pior, além de ser mais raro, atingir o juízo, né? Cabeça, cérebro. Mas, no geral, o ciclo histolítico da entameba se resume a intestino, fígado, né? De um modo geral, é por aqui que a coisa toda se processa. Em casos de superinfestação, aí sim, eu tenho um diagnóstico mais preocupante, porque eu posso ter, sim, o progresso desses quadros de infestação em outras estruturas orgânicas, tanto quanto mais vitais, digamos assim, como o cérebro, tá? A ameba, então, ela é tratada com algumas medicações específicas. E a gente passa a ter como método profilático o mesmo método profilático para toda e qualquer enteroparasitose. Não há mais nada de novo aqui. Se esse troço é causado por problemas sanitários, nós temos que tomar cuidado com as condições sanitárias específicas. Simples assim. Simples assim. Certo? E isso é a amebíase. É a amebíase. Show?
toxoplasmose. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Tá tudo muito leve, tudo muito tranquilo de ser entendido, então eu acho que a gente não precisa sofrer tanto. A gente vai mastigar um pouquinho mais, vai trazer alguns contextos de contexto sócio-histórico, do jeito que a gente fez com a doença de Chagas, quando chegar aqui em malária, tá? Mas ainda estamos falando de umas doenças intermediárias, as doenças menos efetivas do ponto de vista de discussão. A toxoplasmose é um quadro de infestação causada por uma apicomplexa chamada Toxoplasma gondii. E essa é uma daquelas doenças que, de maneira muito global, geralmente não causam complicações em adultos sadios. No entanto, eu posso ter em quadros de imunossupressão ou de hiperinfestação lesões de nervo ocular, por exemplo, ou se a mamãe estiver grávida, né? Se a mulher tiver prenha e adquirir toxoplasmose, isso pode ser um problema, pode ser uma condição comprometedora ao desenvolvimento do bebê. Mas fora essa realidade, você não tem maiores problemas quanto à toxoplasmose. A toxoplasmose, o toxoplasma gondii, para ser mais específico, para ser mais científico, ele utiliza-se de felinos como hospedeiro definitivo. E os intermediários terminam sendo homeotérmicos não felinos, como, por exemplo, aves e primatas. Ó. Tudo bem? E normalmente a gente pega esse cacareco quando a gente ingere ou aspira os esporos, os cistos desse apicomplexo. Se houver, então, uma quantidade muito significativa desses cistos, algumas outras conjunturas são conjunturas de veiculação, como o contato sexual, a entrega de fluidos corporais sanguíneos, a contaminação de natureza vertical, mamãe e bebê, tá? E em casos um pouquinho mais atípicos, mais recorrentes, ó, a amamentação. Mas ainda que essas vias de contágio sejam vias muito variadas, o que nos assusta um pouco, a toxoplasmose não é exatamente um problema. Eita. Qual é o grande problema da toxo? É o pensamento de que, por ser uma doença que acomete o sistema nervoso, eu possa ter um quadro neurodegenerativo severo, mas em adulto isso não acontece, ou pelo menos tende a não acontecer. É preciso uma situação imunossupressora e uma carga parasitária relativamente muito alta que venha causar esse tipo de lesão aqui. Bom? Normalmente, as lesões neurológicas elas estão associadas ao hospedeiro definitivo. Show? Tranquilo? Já há documentações, sim, de lesões neurológicas de natureza nervosa, literalmente, em humanos. Tá? Mas não é uma referência corriqueira. Normalmente, esses casos mais graves eles estão associados aqui, ó, ao hospedeiro definitivo. Porém, o problema ele é mais evidente aqui, ó. Porque essa situação ela pode gerar uma condição de malformação congênita do bebezinho. Assim como outras muitas doenças o fazem, ó. Olha a óbvio que eu coloquei aqui para não esquecer de falar. Obviamente que com comportamento e etiologia diferente. Porém, típico de outras doenças, certo? Típico de outras doenças. Show de bola? Professor, como é que eu trato toxoplasmose? Existem medicações típicas para esse tipo de tratamento. E previne-se, então, evitando contatos muito íntimos com felinos, mesmo sendo eles felinos de procedência, o seu gatinho doméstico. Então, é sempre muito interessante entender que criar animal
gera link afetivo, mas esse link afetivo ele não deve ultrapassar os limites da relação humano-pet. Porque tem pessoas que criam pets como se fossem crianças, cara, sabe? E essa proximidade, ela é perigosa, porque em algumas circunstâncias o seu pet pode ter um determinado conjunto de patologias que foge um pouquinho à sua percepção. E aí você acaba sendo contaminado por alguma ação. Ah, mas o meu pet ele é vacinado bonitinho. É, mas as campanhas de vacinação para as zoonoses, elas são muito frágeis. Normalmente as vacinações estão associadas a doenças mais graves, como por exemplo a raiva, o calazar e pronto. Existem outras coisas que possam estar associadas a isso. E quando a gente fala em gatos, tem pessoas que criam o gato com todo o suporte de diversão, bolinha de pelo, né? Afiador de unha, uma caixa de areia, e normalmente a caixa de areia é para que o animal faça cocô e xixi. Só que essa caixa de areia está dentro de casa, e isso aí não é muito legal. Se tu tem um animal como esse, e ele vive em uma casa, né? Não num apartamento, por exemplo, numa casa, e eu tenho um terreno, um espaço para que ele possa circular e fazer as necessidades deles, beleza. Mas quando você traz o banheiro do gato para dentro de casa, você começa a escapar da racionalidade, tá? Então, é nessas circunstâncias. Então, cuidado, manter o animal sempre saudável, limpinho. De preferência, distanciar a caixa de areia do animal do convívio social dos humanos e reparar com muito detalhe os possíveis sintomas que o gato possa vir a apresentar, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Grávidas, de preferência, evita contato com qualquer tipo de gato. Pessoal, mas é um gatinho limpinho que eu tenho faz 20 anos. Meu amigo, pode ser um gato banhado a álcool 70. É melhor prevenir. Porque dependendo de qual seja a fase da gravidez em que a mulher adquira esse protozoário, eu posso ter situações muito graves ocorrendo, tá bom? Então, evita. Dali a pouco você brinca com o seu gatinho de novo. Mas, por enquanto, evita. Dúvidas entre vocês? Olhando aqui no chat até agora, nenhum. Bola. Vamos seguir. Vamos seguir. E aí a gente chega na malária. Malária. E a malária, ela merece sim quais os sintomas que a gata iria apresentar, prof? Normalmente, Fernando, variações do comportamento, certo? O cão, aliás, o gato que não tinha, que tinha medo de determinadas coisas deixa de ter. Você consegue perceber que ele muda o comportamento de forrageio porque ele perde um pouco do faro, perde a capacidade de sentir cheiros, né? Aquele gato que normalmente chegava perto de você, assim que você chega, por conta da percepção dos feromônios, ele começa a não chegar mais. Gatos não costumam cair, se você vir ele caindo é um problema. Gatos não costumam correr e bater em anteparos, eles são muito bons em desviar obstáculos. Se você perceber que esse equilíbrio está sendo perdido também é um problema. São sinais neurosensoriais muito típicos da toxoplasmose que possa estar cometendo o gatinho. Beleza, Fê? Pela pergunta, Fernando cria gato, né, Fernando? Brincadeira, mano, brincadeira. E aí, vamos lá? E aí, nesse sentido, o Plasmodium, o Plasmodium, o gênero Plasmodium, para ser mais específico, é um gênero bem geral para condição patológica importantes, como, por exemplo, a malária, né? A malária é uma doença muito típica de ambientes tropicais, muito típicas mesmo de condição tropical, porque ela depende de uma condição vetorizante. Então eu tenho um mosquito do gênero Anopheles, né, o famoso mosquito prego, como um agente vetor do plasmódio.
O plasmódio, então, ele é veiculado a partir das condições do tubo digestório superior desse animal e durante a picada da fêmea, que mais uma vez é hematófaga, ela entrega junto à sua saliva uma carga parasitária tal que vai ocupar as vias sanguíneas do paciente e vai fazer uma festa dentro das hemácias e dos macrófagos e do fígado do paciente, certo? E aí, para a gente visualizar isso de modo bem dinâmico, eu tenho um vídeo documentário aqui que faz menção ao ciclo parasitário do plasmódio, para a partir disso a gente entender a condição patológica em si, frente a como o parasita se comporta na nossa fisiologia. Então, deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. E, ó, e vocês, por favor, me confirmem se o áudio e vídeo vai estar ok. This mosquito is infected with a malaria parasite. Because she is pregnant, she has become hungry for human blood. During the bite, she injects saliva to stop the blood from Her infected saliva also carries the malaria parasite. The parasite rides the bloodstream like a network of roads, seeking its first target, the core of your body's blood system, the liver. Sensing its arrival at the liver, the parasite searches for an exit. A sentinel Kupfer cell is the entry point to liver tissue. Leaving the blood, the parasite infects a liver cell, killing one or more other cells on its way. Over the next few days, the parasite undergoes hundreds of nuclear divisions, copying its DNA over and over again. A single infected liver cell can create thousands of new parasites. The next generation of parasites are modified to infect a new target: red blood cells. Inside a red blood cell, the parasite can hide from the body's immune system. The parasite slowly devours the contents of the infected cell and creates more parasites. The infected cell is sticky and is onto blood vessel walls. Once mature, the infected cell bursts, spreading more parasites through the bloodstream. Malaria victims suffer fever, loss of blood, convulsions, brain damage, and coma. This year, 10% of people on Earth will be struck with malaria. Countless millions have been killed by it. Most people who die from the disease are pregnant women and children under the age of 5.
Mosquitoes are usually vegetarian, preferring to drink nectar, fruit juice, and honeydew. Only a pregnant mosquito will bite humans, seeking nutrients from blood to nourish her developing eggs. If she drinks blood from someone infected with malaria, she too becomes infected with the disease. The tiny drop of blood filling the insect's stomach is teeming with malaria parasites. The parasite form that is deadly inside humans cannot survive a mosquito's stomach and is slowly digested with the rest of her blood meal. However, back in the human host, a few of the parasites turned into a different type of cell, one that is sexual but remains dormant. Malaria sex is triggered when the warm human blood begins to cool inside the insect's stomach. The female form of the parasite matures into an egg. The male form takes a while longer to mature into sperm. This sperm is from an earlier feed. The fly's cell can glide and begins to explore its new environment. It migrates to the outer lining of the mosquito's stomach before transforming into a cyst. Each cyst produces thousands of thin, tiny parasites which seek out and infest the mosquito's salivary glands. The next time this mosquito bites a victim, the malaria parasite will ride in with her saliva and infect another human. Consegue perceber com essa pequena animação que no caso da malária, o ciclo de desenvolvimento sexual se dá no mosquito, no estômago do mosquito, né? E que a malária também é uma conjuntura, aliás, e o plasmódio também tem uma conjuntura de desenvolvimento polimórfico. Eu tenho algumas formas estruturais muito específicas ao longo do desenvolvimento do nosso querido plasmódio. Bem? E aí preste muita atenção. Esse segundo vídeo, assim como eu fiz com o Chagas, uma doença de Chagas, ele traz para nós uma condição mais... Não é esse não. É esse vídeo aqui, só que ele está em espanhol, eu não vou colocar para vocês se esforçarem quando eu achar ele traduzido. Eu me perdi aqui, eu não sei onde é que está o traduzido não. Puta merda, eu perdi ele de vista. Cadê a forma do traduzido? Cadê?
Gente, um minuto. Deixa eu ver se eu acho ele traduzido, porque é muito legal. Traz muitas informações interessantes que são úteis para vocês dentro desse contexto epidemiológico. Não achei, mas eu procuro e mando o link para vocês assistirem depois. Então a gente vai para o terceiro vídeo que vai virar que virou o segundo, tá? Que é uma condição documental a respeito do comportamento endêmico da malária, a nossa realidade de Brasil, né? Aprendi que a malária não era a doença que mais óbitos causou no Brasil todo, né? Com a malária a gente não pode andar no rio, ninguém pode pegar timão, ninguém pode dirigir barco, canoa, ninguém pode dirigir, né? Eu tenho 40 anos tentando erradicar a malária. Estou me erradicando, mas não consigo erradicar a malária, né? Primeira vez que eu senti malária, eu senti febre e fiquei com muita febre e comecei a esmagrecer. Muito triste, muito ruim mesmo, pensava que ele ia chegar a falecer, né? Peguei malária 7 vezes, né? A minha filha também já pegou malária. Eu tive já praticamente, eu acho que umas 10 malárias, incluindo todas elas, falcíparo, vivo e as 3 junto. Eu peguei malária 6 vezes, eu e meus 3 filhos, e é muito ruim, porque dá febre, dá frio, não dá vontade de comer, dá vômito, dá diarreia. O meu filho, o Marcel, na época ele tinha 3 anos. E ele pegou a malária lá no sítio onde a gente tem. Quando eu levei ele para fazer o exame, deu o Vivax, teve hemólise, por isso que ele ficou internado. Passou 6 dias internado no hospital. Eu tenho 77 anos e fui diagnosticado com essa malária viva. Eu acho que eu peguei lá no terreno que eu fui lá. Quando eu peguei malária, eu comia, só vomitava todo dia, emagreci muito, né? Chorava, porque dá um desespero, né? Os lábios ficam rachados e os meus olhos ficaram amarelados por causa da doença. Com 77 anos, pegar malária não é fácil. O primeiro exame que eu fiz deu 2 cruzes, né? Estava bem agravada já e eu passei muito mal. As pessoas que moram em área endêmica, elas tratam dessa malária vivax como algo comum, mas que na verdade não é normal, ou seja, aquilo passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. E agora a segunda vez, né? Eu tô com 2 meses de gravidez e eu tava passando muito mal, tava me dando febre, né? Só que eu pensei que fosse outras coisas, né? Quando eu fiz o teste de malária, eu não sabia que eu estava grávida, logo de início. E eu senti muito medo mesmo,
mesmo, assim, de vir acontecer alguma coisa com o bebê, né? Eu cheguei a ter 2 sangramentos ainda, mas graças a Deus, Deus permitiu que a Melinda chegasse. Segundo a orientação que eu tive aqui, a pessoa é picada pelo mosquito da Carapanã, só que ele só afeta das 6 da tarde às 6 da manhã. Eles ferram as pessoas, né, que estão já infectadas, e aí quando eles ferram de novo a gente aí transmite, né? Ele vem, pica a gente, aí a gente fica muito ruim. Teve um estudo aqui, uma palestra, dizendo que a malária também vem em copo, né? A pessoa que está doente com malária, se ela beber aquele copo e outra pessoa tomar aquele mesmo copo... Uns falam que é da água, outros falam que é um tipo de vírus, né? Do inseto, que o bicho caga, e vou falar no plural mesmo, que é muito inseto que cai na água, e a gente sempre que anda no rio, a gente toma a mesma água, que a gente não pode filtrar água no rio. Essa questão dos mitos, né, ou seja, da percepção da população com relação à doença, nós temos hoje, digamos, uma gradação de situações, né, no que diz respeito não só de como pegar a doença, né, com a questão da água, exatamente ainda como uma fonte de infecção, como se a doença fosse veiculada pela água. A malária vivax no estado do Amazonas, ela teve sempre a sua predominância, não somente aqui no estado, mas, como eu digo, na Amazônia Legal como um todo. E com isso, houve-se grandes investimentos, mudanças de estratégias, principalmente no controle, né? Nas atividades de campo. E hoje o estado do Amazonas notifica aproximadamente, por malária vivax, 44 mil casos. Quando eu estou trabalhando, tem certo momento que eu não aguento mais fazer nada. Eu tenho que me sentar. Tomar fôlego, descansar. E eu não podia trabalhar de nada, para nada. Nesse tempo eu cortava seringa, eu era seringueiro e eu era muito prejudicado com isso, com a febre também muito alta. Com essa malária viva que eu estou agora, eu não consigo trabalhar, porque eu estou muito fraco. A minha aposentadoria é o salário, mas que não dá para a gente se alimentar bem, nem comprar remédio. Eu fiz o tratamento tomando os remédios certinho e após o término do remédio, da dosagem que é feita, ela retornou novamente. 4 meses de gravidez eu tive recaída. Mês de janeiro, dia 5 de janeiro foi o dia que eu fui ao Tropical e fiz de novo, né? O teste deu positivo. Foi quando eu voltei a tomar a medicação, só a cloroquina, que é permitido para as mulheres grávidas, né? A minha família tá toda preocupada, tá achando que é uma coisa fora do comum, porque é a 6ª vez que eu pego e tá preocupada comigo. Não só elas, como eu também. Eu já tô pensando já pelo outro lado, em morte e outra coisa mais. E eu tô pensando da mesma maneira. Eu estou pedindo ajuda, pelo amor de Deus, me ajude. Para fazer uma recaída, ele tem que ter o quadro clínico definido da malária, cuja reprodução desses parasitas se dá no sangue e também no fígado. A primeira situação no que diz respeito ao tratamento é tratar os parasitas que estão no sangue. Mas eu tenho que fazer também uma medicação que atue no fígado do paciente. Então, ele abandona esse tratamento, não cura a malária que está no fígado e, consequentemente, daqui a 45, 60 dias, ele está voltando com a mesma malária. O Júlio César, ele foi uma das crianças que já teve 2 malárias, né? A gente tem detectado no decorrer do tempo que ele tem um retardo
principalmente na fase do estudo dele, né? Tem dificuldade de aprendizagem. Quando eu tava com malária, eu nem conseguia estudar direito. Eu nem estudar direito, nem prestar atenção. Porque eu ficava na cadeira, deitado, e eu não conseguia ficar assim, sentado. A história da bandeirinha vermelha, do pano vermelho, é se num caso tem uma pessoa que esteja com febre ou dor de cabeça com sintoma da malária. Você pega um pano vermelho, põe lá no portão e o rapaz, o agente que colhe o material para fazer o exame da malária, passa e ele já sabe que ali tem uma pessoa que está com sintoma da malária. O sistema de bandeira vermelha foi adaptado nas comunidades pelo fato da distância dos guardas de IP visitar as comunidades, pelo fato deles ficarem muito constante e distante. A gente adequou elas pelo fato seguinte: quando tem um caso de febre, o cidadão coloca o pano vermelho, aí o guarda de IP sabe que naquele trecho tem uma pessoa doente. Quando eu comecei a trabalhar com malária, tinha radicado no México. Então a estimativa era de 20 anos se erradicar também aqui no Brasil, né? É difícil acabar com a malária pela condição geográfica do estado, né? As invasões, de vez em quando surge invasão, o desmatamento. Afrouxaram o combate à malária. Hoje em dia, por exemplo, os bairros de Manaus não são mais borrifados. A periferia da cidade não é mais borrifada. Então, eles deram uma relaxada. Quando eles vinham jogar, eles vinham de casa em casa, né? Então, meio que a maioria do povo aqui não pegou tanta, porque eles botavam dentro de casa e a gente fechava a porta, já matava e a gente entrava para dentro e já não... Entendeu? Aí eles pararam de botar, né? Enfim, eles botam agora só na rua. Quando eles botam na rua, os bichos correm tudo para dentro de casa. Ele agradecer muito a Deus que esse ano não deu um surto de malária aqui. Ainda não deu um surto de malária. Porque do jeito que está, a precariedade da saúde aqui está muito ruim. Está ruim. Agora, o porquê que não acaba, eu não sei. Mas eles deviam ter fazer algum tipo de prevenção, sabe? Ir lá orientar as pessoas como deve fazer. A gente dorme debaixo do mosquiteiro, né? Ou cortinado. E também a gente, quando pode, né, passa repelente, essas coisas. Mas mesmo assim, ainda pega. O remédio da malária, ele é distribuído de forma gratuita, que a gente consegue adquirir nos postos de saúde mesmo, né? O medicamento não é fácil para as crianças tomar. Ele tem um gosto muito forte, muito amargo. Dá reação, né? Porque sabe que amarga muito, amarga muito. Um dos grandes problemas para o controle e a eliminação do Plasmodium vivax no mundo está relacionado ao tratamento, pois a única droga que é usada há décadas que trata as formas latentes da malária vivax, a primaquina, ela tem um impacto trazendo hemólise para indivíduos que são portadores de deficiências de SSPD. Na Amazônia brasileira, cerca de 5% da população tem deficiência de SSPD. Era todo dia, de manhã e à tarde, o médico em cima dele, eles falavam e eu não entendia o que eles falavam. Perguntava, mas às vezes um falava, o outro já falava outra coisa. Diante desse problema de hemólise que a primaquina provoca em indivíduos deficientes de SSPD, é necessário investimentos em pesquisas de novas drogas para superar essa dificuldade. No entanto, os investimentos aplicados para a pesquisa em malária falciparum são muito maiores que para a vivax.
assim que o governo deveria olhar para o ribeirinho com mais assim, delicadeza, né? Que a gente também é um ser humano, que a gente deve ser preservado assim, como os animais. A gente também, os animais hoje, no meu ponto de vista, tem mais valores do que o ser humano, né? Rapaz, olha, quem entende da malária são os pessoal que trabalharam na malária mesmo, pelo beiradão. Nosso pessoal que fica aqui, dentro dos escritórios aí, meu irmão, não entende das coisas aí. Mas eu queria que não acabasse a malária, que é pra gente ficar todo tempo ainda com emprego e dando também prioridade pro pessoal aí, que é dando assistência pro pessoal do beiradão. Eu acredito na eliminação da malária. A partir do momento que todas as pessoas, que todos os atores envolvidos em prol desse objetivo, as estratégias estão aí, elas são importantes e tenho certeza que futuramente não vai fazer mais parte da nossa vida a malária. Esse é o momento de acabarmos, de eliminarmos a malária por Plasmodium vivax. Vocês conseguiram ver, apesar da malária ela ser pouco falada na nossa realidade de país, de nação, ela é um problema muito severo, de natureza tropical como um todo. E tratando-se de Brasil, o pessoal da região norte, principalmente, sofrendo muito com malária até hoje. Então, vocês viram quais as condições associadas, vocês viram, então, como é o tratamento, como é que se dá a ação de políticas públicas vinculadas ao combate e à prevenção da malária, o tratamento e a prevenção da malária. Então, o vídeo, ele é um vídeo bem esclarecedor, muito esclarecedor mesmo, tá? E para encerrar esse momento de formação geral e de contexto social científico, há um pequeno vídeo aqui deixa eu ver se
Anotei aqui o nome, eu fiz a pesquisa, eu não sei se eu achei dessa vez. Regiões rumo ao norte do Brasil. Só um minutinho, gatinhos e gatinhas. Eu acho que eu anotei o nome do vídeo errado. Um pequeno vídeo informacional a respeito da justificativa do porquê o número de casos de malária aumentou de 2017 a 2019. Na realidade, até 18, que o vídeo é de 18, mas que obedece à mesma lógica até 2020. Vídeo curto, 1 minuto e meio. Preste atenção. Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o aumento dos casos de malária na Amazônia? Sim! A malária é uma doença causada por protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito Anopheles infectada. Até o ano de 2016, estávamos todos felizes porque os casos de malária haviam diminuído. Mas a partir de 2017 e início de 2018, o número de casos de malária vem aumentando constantemente, colocando o norte do país em alerta. São cerca de 190 mil casos. Inclusive, a forma mais grave da doença também aumentou. E por que está aumentando desse jeito? Podem haver vários motivos. Pode ser pelas condições climáticas e ao próprio ciclo da doença. Outro fator é a falta de atenção dada à malária nos últimos tempos. E também as medidas preventivas que todos devem se preocupar, principalmente aqueles que moram em regiões rurais ou em locais com más condições de saneamento, perto de matas ou igarapés. E o que pode ser feito para evitar que a malária aumente? É simples. Atenção nos horários próximos ao amanhecer e ao entardecer. Evite locais com criadouros de mosquitos, use repelentes, roupas que cubram o corpo, coloque telas nas janelas e mosquiteiros em cima das camas. Atenção, vigilância! A malária precisa de atenção. Também que esse registro feito aqui nesse vídeo, baseado nas realidades de 2018, né, não menciona aquilo que fez com que o número de casos de malária agora de 2019 para 2020, estivesse intimamente associado ao avanço das degradações ambientais. Era isso que eu ia comentar agora, Carol. O avanço das degradações ambientais. Nós temos, então, agora um somatório de 3 fatores fundamentais. O comportamento do ciclo da doença, que requer, então, vetor e reservatório. E aí, quando você tem a segunda situação, que é uma má assistência do poder público no combate à doença, você garante um número de doentes sempre em quantidades muito altas, servindo de reservatório para o ciclo da doença se consolidar. O ambiente, né, a condição de morfoclima é típica do vetor, melhor, é típica do hábitat do vetor, então não tem como a gente fazer, dizer assim, mosquito vai embora, mora em outro canto, né? Mas aí o grande problema é que o homem avança a região florestal, a região silvestre, de maneira tal que ele vai ficando cada vez mais próximo do vetor e dos reservatórios fundamentais, tá? Quando você soma essas 3 realidades,
ciclo da doença, com o comportamento de invasão urbana em ambiente de mata e ou a devastação ambiental natural da indústria, da produção, das vias de produção econômica do nosso país, e um equilíbrio morfoclimático favorável ao vetor da doença, que esse terceiro ponto não tem o que ser feito, né? Você tem prato cheio para o aumento desses números de casos. 2020 está extremamente subnotificado para a malária, muito por conta da Covid. É possível que quando eles forem recontabilizar determinados dados epidemiológicos no ano que vem, ou até mesmo em 2022, possivelmente nós vamos encontrar um pico de malária absurdamente alto para o ano 2020. É bem verdade e compreensível que está todo mundo focando a Covid, né? Focando os quadros patológicos de Covid. Mas daria para fazer algo de forma mais racional e menos negligente com a malária, que é uma doença que não de hoje perturba as regiões tropicais, sobretudo o norte do nosso país. Certo? Tranquilinhos? Feito isso, vamos continuar o nosso passeio. Ainda tem uma outra apresentação para vocês, mas eu mostro já. Tá? E aí a gente continua aqui a nossa leitura epidemiológica da malária. O ciclo da malária, então, como vocês viram no vídeo, ele se consolida em dois momentos fundamentais. Um momento sexuado no interior das vísceras do mosquito, certo? E um momento assexuado dentro da estrutura do hospedeiro vertebrado. Tendo aqui duas fases. Uma fase hepática e uma fase hematológica. Uma fase de fígado e uma fase sanguínea, que normalmente são transitórias. Então eu tenho contágio sanguíneo, fase hepática, liberação sanguínea, reinfestação, né? Significa dizer que quando você pega as quininas da vida aí, as paraquininas, a cloroquina, a hidroxicloroquina, essa galera toda que é usada para tratar isso aí, você tem uma ênfase inicial no tratamento da fase hematológica, que também contribui com o tratamento da fase hepática, que precisa de um pouquinho mais de zelo, porque é na fase hepática que eu tenho uma condição resistente. Então, casos de malária mais graves, sobretudo aqueles causados pela malária vivax, né, pelo Plasmodium vivax, desculpe, que eles chamam no geral de malária vivax, precisa de um diagnóstico hepático muito bem feito e uma condição de tratamento da fase hepática muito bem feita também. Porque você pode ter uma súbita melhora, mas ter uma reincidência quando os parasitos recobram o parasitário. Tá? Recobram o ciclo parasitário, o que é um problema e um problema bem sério. Tudo bem? Então, olha só. Fêmea do Anopheles bebe lá no estômago do Anopheles o protozoário na sua forma merozoítica, converte-se em gametócito, masculino e feminino. Esses gametócitos se fertilizam, dando origem a uma estrutura zigótica primária que se desenvolve e adota uma forma esporogônica, que lança-se contra a parede do estômago e migra para a periferia desse órgão. Após a condição de esporogonia, os esporozoítos migram para os cânulos das glândulas salivares do animal, que é extremamente ativa, já que esses animais eles apresentam um aparelho bucal picador-sugador, e para evitar que eles sejam tangidos da superfície de alimentação, a sua saliva tem efeito anestésico. Então essa saliva aqui causa uma percepção de dormência discreta na região da picadura,
para evitar que você note que está sendo picado de imediato e tire o animal, para ele ter tempo de comer. Isso é típico de muitos dípteros, tá bom? Nem todos os dípteros têm aquela picadura que perturba de primeira. Você, quando vai perceber que está sendo picado, ele já está ali há alguns bons segundos. Significa dizer, então, que com a entrega excessiva da saliva, eu tenho uma sobrecarga de esporozoítos entregues a esse novo hospedeiro. Caindo na corrente sanguínea, sistema hepático, conversão do esporozoíto em trofozoíto, reprodução dentro do hepatócito, lesão hepatocítica, entrega dos trofozoítos à via sanguínea que se converte, então, em merozoítos no interior das hemácias, sendo as hemácias, então, as incubadoras de fase hematológica da malária. Dentro das hemácias, esse camarada começa a atividade proliferativa, altera a configuração morfológica da hemácia, essa morre. Ela vai ser essencialmente uma como é que eu posso dizer, uma incubadora de plasmódio, até um dado ponto que ela vai ser rompida e liberada a carga parasitária, que vai manter o quadro infeccioso, ó, e se dispor no sangue para garantir um quadro de reinfecção. Show do bem? Tranquilos, tranquilos? Quais são os tipos típicos de malária? A malária ela é igual, em termos de quadro sintomático e gravidade, aumentando a intensidade sintomatológica, dependendo de qual seja o parasita em questão. E nós temos 3 plasmódios comuns: o malária, o vivax e o falciparum. Tá bem? A gente tem muita recidência de quadros vivax, mas é típico dos 3 fenômenos acontecerem nas regiões favoráveis à condição de vetorização, certo? Vetorização. É difícil elencar qual seria mais grave, mas a forma falciparum, ela pode gerar quadros letais muito mais rapidamente. Tudo porque eu posso gerar trombocitopenias, né, tromboses e quadros embólicos. Pode resultar em problemas circulatórios, gerando AVCs, infartações e coisas nesse sentido. As outras também são patologicamente muito graves, mas a falciparum ela é especialmente complicada, né? Especialmente complicada. Por isso ela é chamada de febre terçã maligna. Febre terçã. Alguém está falando comigo aqui no chat. Deixa eu ver aqui, chat. Rafaela está dizendo assim: por isso que tem mais pesquisas nela, por isso. Né? Porque o que a gente já tem hoje de conhecimento, Rafaela, já é muito efetivo contra as 2 condições de malária. A falciparum, ela merece um pouquinho mais de cuidado. Então a gente investe um pouquinho mais de pesquisa. Mas como o ciclo parasitário e os quadros epidemiológicos somados à condição fisiopatológica dos plasmódios são muito parecidos, quando a gente pesquisa para um, a gente pesquisa para outro. Então os cientistas acabam focando mais na forma mais grave, porque possivelmente quando a gente conseguir uma solução mais efetiva para o falciparum, a gente também resolve os outros 2. Né? Essa é a parte vantajosa de se ter doenças atreladas a variantes filogenéticas parecidas, porque o comportamento fisiopatológico termina sendo muito próximo. Tá bem? Tudo sossegado? Professor, como é que trata? Medicações específicas, né? Então, existem medicações muito mais efetivas para a fase hepática, outras mais efetivas para a fase hematológica. Normalmente, o tratamento tem que ser feito de forma conjunta, até principalmente quando se diagnostica a forma falciparum da brincadeira. E aí é legal que se tenha um pouco mais de cuidado. Então, o tratamento ele é muito cuidadoso. Mas é uma doença cuja a condição infectocontagiosa não gera um padrão de memória imunológica muito efetivo. E aí acaba se tendo reinfestações corriqueiras, se você, obviamente, se expõe a condições de risco. Ok? Pacientes que apresentam anemia
Ó, anemia falciforme, ou pelo menos o traço falciforme, tende a ter alta resistência à malária ou é imune a ela. Porque a maior parte das suas hemácias, ou todas elas, é disforme, assim. Então, o ciclo hematológico ele é interrompido, o parasita ele vai ser degenerado pelo seu sistema imunológico. Não dá tempo de a gente ter um problema mais sério. O máximo que vai acontecer é uma conjuntura hepática branda, porque eu vou ter uma carga parasitária reduzida, certo? Beleza? Mas, no geral, os caras terminam sendo imunes ou hiperresistentes à malária, quando portador de anemia falciforme. Tá? Alguns sintomas típicos da malária. Envolvem febres sazonais, que apresentam picos térmicos de intervalo em intervalo. E a gente consegue perceber que esses intervalos coincidem com a hemólise. Então, o quadro infeccioso livre, ele é limitado a um tempo. Daqui a pouco, a boa parte desses parasitas estão dentro das hemácias. O seu corpo dá uma relaxada do ponto de vista anafilático, a temperatura tende a ficar mais branda. E aí, quando esses caras aqui estouram essas hemácias, eu tenho picos de infestação sanguínea, gerando resposta anafilática e a febre sobe. E aí eu tenho esse quadro cíclico e sazonal do padrão sintomático da malária. Há uma outra coisa super importante que precisa ser mencionada aqui, né? Que é o comportamento de forrageio do mosquito. O mosquito ele é um animal, nesse caso o flebotomínio, o mosquito palha. Chega, esqueci o danado da família do mosquito, Jesus do céu. Cadê ele? Mosquito. O anofilíneo, tá aqui ele, né? Do gênero Anopheles. O anofilíneo, ele é um animal de natureza vespertina, né? O Anopheles, ele é vespertino, tá? Então, a natureza de comportamento geral desse camarada é crepuscular, noturna. Então, eu tenho um camarada que começa a brincar ali por volta das 17 horas e vai até as 4, 5 da matina. E o período de forrageio é justamente no crepúsculo e no período de amanhecer. Esse é o intervalo intervalo cronológico diário que normalmente as picaduras acontecem com maior essência. Isso é típico de muitos dípteros hematófagos, tá? Se vocês prestarem bastante atenção, quando sua casa está infestada por carapanãs, que eles chamam assim no norte, né, muriçocas, você consegue perceber que essas muriçocas elas começam a aparecer ali no início da noite. Você está num ambiente de luz apagada, por exemplo, a escrivaninha onde você estuda, e você começa a sentir, final da tarde, início da noite, aqueles mosquitos velhos nas tuas canelas. Às vezes eu estou dando aula aqui, nesse ponto, debaixo da minha mesa fica cheio. Então, é típico. Significa dizer que as medidas de controle profilático que envolvam o combate ao vetor, normalmente são feitas nesses intervalos cronológicos aqui. Obviamente que ninguém vai passar um carro fumacê às 3 da manhã, né? Mas eles podem fazer isso logo cedo, 5, 6 horas da manhã, e dentro do intervalo médio de 3 às 18, das 15 às 18, aqui, para fazer o controle disso aí. Isso serve para o Aedes, serve para os Anopheles, serve para o pernilongo comum, tá? O pernilongo comum. Serve para os flebotomíneos, né, causadores lá do calazar. Então, são medidas a ser tomadas que, de fato, precisem ser tomadas para garantir uma boa condição profilática, certo? Titio interrompe aqui. Por isso, Titio interrompe aqui e vai trazer, de fato, para vocês a nossa última videoreferência. Tem uma grandona
a respeito de mosquitos de um modo geral, que eu vou mandar o link para vocês assistirem por conta, que fala um pouco sobre a biologia dos dípteros hematófagos, a condição ecológica e a condição social atrelada, os efeitos antrópicos de devastação que aumentam as incidências de determinadas doenças atreladas a esse comportamento hematófago de determinados mosquitos, a relação social ecológica da coisa, né? Então é um vídeo bem legal, ele tem 1h05 e aí é para vocês assistirem por conta. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês antes de tudo, antes disso, qual foi o nome? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Cadê você, fila da mãe? É um vídeo relativamente antigo, tá? Ele é de 2015, tudo bem? Mas ele vai fazer menção a uma conjuntura de ações públicas para a erradicação da parasitologia geral. Então, deixa eu colocá-la aqui para vocês, aumentar aqui a tela. E é legal a menção desse vídeo, porque ele pode trazer para vocês alguns tipos de argumentos do porquê determinadas regiões têm mais ou menos sucesso no controle de determinadas doenças. Tá? E isso pode ser fundamental para, por exemplo, a construção de um texto baseado em argumentos ecológicos, epidemiológicos, de políticas públicas e afins. Então, vamos tentar ver.
programa de malária atua no Brasil como um todo, né, nos 27 estados, né, da federação. É claro que a gente tem uma priorização para os estados onde tem maior transmissão de malária, que são os 9 estados na região amazônica. Acho que o maior desafio para a atuação do programa é trazer todos esses grupos, todas as federações para trabalhar num único objetivo, que é a redução de transmissão, que é a eliminação de malária agora. Na verdade, nós seguimos as diretrizes estabelecidas pela Coordenação Nacional, né, que são estabelecidas nas reuniões e nas avaliações, e nós reproduzimos isso dentro do Estado, que na verdade é através de supervisões, porque a ação de controle da malária é diretamente do município, é uma ação descentralizada para o município, e o Estado entra com a parte realmente de supervisão dessas atividades, realização de treinamentos e avaliações dentro do Estado. É também buscar parceiros, portanto, mais recursos possíveis para a missão, como no caso de vocês, de controle vetorial. Nós nos reunimos com os apoiadores municipais e com os coordenadores dos programas estaduais dos 9 estados da região amazônica, no Brasil, de 6 em 6 meses, para trazer esses apoiadores municipais a Brasília, para a gente poder discutir o que eles estão enfrentando na ponta e quais são as dificuldades, quais são os desafios que eles estão enfrentando, né, para a gente tentar trabalhar em conjunto. Eu acho que são 2 fatores importantes. O primeiro fator seria agregar conhecimento mesmo para que os técnicos apliquem lá a realidade. E eu acho que também essas reuniões servem muito para estimular e não deixar com que os apoiadores que estão, às vezes, muito isolados, em municípios muito distantes, não fiquem desanimados com a causa do controle da malária. A lógica toda do programa, ela está focada num ponto. A primeira delas é a questão de garantir diagnóstico e tratamento em tempo oportuno. Então, a lógica é que todos os casos suspeitos recebam um diagnóstico laboratorial, tanto por microscopia ou quanto por teste rápido, para que seja confirmado o caso, e ele recebe imediatamente o tratamento. Sempre, todo o tratamento, o diagnóstico no Brasil é grátis e o tratamento só é dispensado com um diagnóstico. Então não tem tratamento presuntivo, é sempre um diagnóstico positivo. Na região amazônica, sempre quem faz diagnóstico já tem o tratamento. O Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica em Malária, o CIVEP Malária, é um sistema online onde o digitador municipal, insere os dados e assim que ele é inserido, ele chega ao nosso sistema central. Nos últimos 3 anos, aproximadamente 80% das fichas de notificação de malária são inseridas no sistema em até 30 dias. E 95% das fichas são inseridas em até 60 dias. Isso faz com que a gente tenha uma maior agilidade para a tomada de decisão, ou seja, a gente tem uma informação quase que em tempo real para que consiga tomar decisões de planejamento de ações, buscando reduzir o número cada vez mais de malária na região amazônica. Desde 2007, o programa de malária atua em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, onde nos processos de licenciamento ambiental é obrigatória a elaboração de um plano de ação de controle da malária nos empreendimentos que vão ser instalados na região amazônica, dado todo um processo histórico de desmatamento com o número de casos de malária. Então, principalmente no caso de Porto Velho, que é onde estão acontecendo os 2 grandes empreendimentos hidrelétricos, né, tanto Jirau quanto São Antônio, já houve, antes mesmo da chegada desse empreendimento, um planejamento prévio para saber aonde que deveria ser utilizados os recursos de compensação ambiental. Então, esse programa
o programa de saúde e o plano de malária, eles vieram para diminuir a incidência de malária por conta da população que seria atraída para essa região. Então, nós tivemos todo o rito de licenciamento, a construção do plano de malária, que ele foi tanto para as áreas do entorno da usina, das áreas de influência direta e indireta, para diminuir a incidência de malária na população, e também para todos os trabalhadores que vieram para a usina. E outra coisa que nós entendemos importante também é trabalhar em conjunto com os parceiros. Esses parceiros, eles podem ser organizações não governamentais, igrejas, associações, eles podem ser as usinas que estão aí, do Madeira. Qualquer tipo de parceria que vier é bem-vinda. Então, veio para ajudar, veio para colaborar e ajudar os municípios mais carentes. Porque o mosquito, como diz o inspetor Jonas, que é uma das pessoas que eu aprendi muito com ele, o mosquito ele não tem fronteira. Boa tarde, senhora, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou da Secretaria de Saúde. A gente está vindo passar algumas informações sobre o uso dos mosquiteiros. Podemos entrar? O Brasil entrou como candidato ao Fundo Global para um financiamento e nisso teve uma aquisição de 1.100.000 mosquiteiros. Os mosquiteiros foram muito bem aceitos pela população em geral, porque ele conseguia fazer essa barreira física do vetor, tirando esse incômodo da pessoa e também tendo uma proteção individual. Essa instalação, que foi muito inovadora do programa, foi a gente seguia o processo de instalação do mosquiteiro com o processo de educação em saúde. Tá? Vocês vão... Meu trabalho é fazer coleta de sangue para exame de malária e levar o medicamento na casa do paciente. Faço distribuição de mosquiteiro, a visita nas casas, nas linhas que eu trabalho. A busca ativa é feita pelo nosso companheiro de trabalho, o seu Mossoró, que ele tem como equipamento de trabalho uma motocicleta para fazer visita domiciliar diariamente na coleta de lâminas, né, para o exame de malária. Esse é um processo com educação em saúde, né, com palestras. A gente utiliza muito das palestras, né, de educação em saúde e essa interação com os agentes comunitários de saúde que eles entram de casa em casa. Então, se os agentes estão entrando de casa em casa, eles podem fornecer essa educação em saúde que a gente está falando. Esse é um trabalho importante, eu acho que dentro do país, que é levar serviço de saúde, levar ações de controle de malária para populações que, em geral, estão desatendidas ou em áreas de muito difícil acesso, né? Isso principalmente as regiões ribeirinhas, as áreas de garimpo e áreas indígenas. A gente tem tido muitos ganhos em relação a isso, que a gente vê tanto pelo uso de unidades móveis, volantes, por terra ou por água, né, alcançar muitas dessas populações com a estratégia de agentes de controle de endemias que levam então a essas comunidades diagnóstico, tratamento e mosquiteiro impregnado de longa duração e em muitas áreas fazendo também borrifação residual intradomiciliar. Bem, essa diminuição do caso de malária, ela se deve a uma parceria do Ministério da Saúde, juntamente com o Estado e município, um percentual de 75% que foi diminuído. Inclusive, nesse trabalho, a gente tem desde o processo de coleta, coloração, atividade de borrifação, atividade de termoebulização e com isso a gente capacita também os agentes comunitários de saúde, ACS, para estar desenvolvendo essa atividade de microscopia. A diferença é muito grande. Eu me lembro quando nós começamos, tínhamos aí uma média de 70, às vezes 90 casos de malária positiva por semana. Hoje, 9 anos depois, eu acredito que se der 4, 5 malárias por mês,
Então é uma queda bem drástica, bem acentuada mesmo. Já faz mais de 5 anos que eu não pego malária. Então, baixar de 10 mil casos já foi uma vitória para a gente. Nós ficamos muito felizes. Quando nós chegamos a 5.600, nós ficamos mais ainda. Hoje, com a perspectiva de fechar o ano com menos de 3 mil casos, é a nossa luta, é a nossa guerra. O tratamento das infecções plasmódio vírus ovário. O impacto nas ações na redução de casos de malária e na redução da internação por malária e nas mortes por malária tem sido considerável, né? Chegando de passar de 1.000 mortes por malária a menos de 80 mortes por malária ao ano. O que a gente tem hoje no país é o menor número de casos de malária no país nos últimos 35 anos. Quando a gente pega a série, né, de 2000 até agora, a gente vê que a gente vai provavelmente, né, tá em vias de alcançar as metas do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio para 2015, que é a redução de 75% em relação ao ano de 2000. Isso foi alcançado no ano passado, a gente tem que manter isso neste ano agora de 2015 e quem sabe superar essa meta. Olha, eu espero zerar, né? Tem diminuído muito, eu espero que chegue a zero. A gente conseguiu deixar o município com quase zero de malária, tipo 2, 3 casos mês. Então só na vigilância dos casos. Esse é um sonho. Eu acho que merece por conta desse esforço coletivo. Na realidade, a gente pensar que é um trabalho que envolve 27 unidades na federação e um esforço mais concentrado desses 9 estados da Amazônia, que envolve dentro desses estados o esforço de 808 municípios trabalhando em conjunto, são 808 prefeituras, e dentro desses municípios toda uma equipe trabalhando em conjunto para esses resultados que a gente apresenta aqui. Então, acho que principalmente por ser esse esforço coletivo e amplo dentro de um país. Beleza, crianças? Tudo bem? Bom dia a todos. Eu acho que vocês dormiram, foi? Alguma dúvida? Alguma pergunta em específico? De preferência em público? Tudo sossegado aí para todo mundo? Beleza. Gente, olha só. Nós estamos literalmente no último mês de programa, tá? Resta para nós discutir essencialmente o reino animal, tá? E eu vou fazer uma pequena mudança de sequência didática, então eu preciso avisar vocês isso agora. Lá, quando chegarmos em plateumintos e nemateumintos, nós vamos ter algumas parasitoses também. Então, o que eu vou fazer com os senhores? Eu vou trazer as parasitoses logo para cá, né? Para esse contexto epidemiológico. Faz sentido na cabeça de vocês? Porque a gente vê logo todo o programa de saúde, né? Todo o programa de saúde, que é muito importante para o estudo do Enem. E a gente já entra no reino animal fazendo a parte de anatomia e fisiologia comparada. Quando a gente fechar esse bloco que é imprescindível para a prova, a gente faz os complementos, né? Que é a caracterização geral dos grupos de animais para fechar o nosso programa bonitinho. Tá bom?
Como a gente tem esse prazo setembro aí para fechar o nosso programa, eu vou dar prioridade nesse primeiro momento aos assuntos, além de ser mais relevantes, coerentes com a sequência que nós estamos trabalhando. Então, aula que vem, quem tiver material de apoio já pode dar uma antecipada nos estudos. Nós vamos falar sobre eumintoses, parasitismo causado por animais agora, né? Por vermes, certo? Nesse momento, faltam 3 minutos para acabar a nossa aula. Eu não tenho como introduzir nada disso para vocês, mas eu quero deixar muito avisado a vocês que nós vamos dar continuidade às nossas doenças a partir das infestações por vermes. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Show de bola? Aula que vem, por gentileza, se vocês puderem, aliviem um pouquinho no lanche, né? E evitem preparar macarrão para almoço, para vocês não fazerem qualquer tipo de relação e não querer almoçar. Tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus, um bom descanso, bom final de semana a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Show? Um grande abraço e até mais.